Capítulo 4. De pessoa para pessoa. Você está pronto para receber o Espírito Santo atualmente? Quer ouvir a sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, e minha vida transformou-se de modo dramático. A experiência foi intensamente pessoal e baseada na palavra de Deus. Você pode perguntar, ela resultou de um estudo bíblico sistemático? Não. Aconteceu quando convidei o Espírito Santo para ser meu amigo pessoal, meu guia constante. Pedi que me levasse pela mão e me guiasse a toda a verdade. O que ele irá expor e revelar na Escritura tornará vivo para vocês seu estudo bíblico. O que vou lhe contar começou no momento em que o Espírito Santo entrou em meu quarto em dezembro de 1973 e nunca mais parou. Esta é a única diferença. Eu o conheço como infinitamente melhor do que naquela ocasião do nosso primeiro encontro. Vamos começar com a informação básica. O Espírito Santo mudou a minha vida. Ele passou a viver em mim desde o momento em que pedi a Cristo para entrar em meu coração e nasci de novo. A seguir veio o batismo do Espírito Santo. Fiquei cheio com o Espírito, falei em línguas. Ele tornou reconhecida a sua presença e seus dons. Inúmeros cristãos passam por essa experiência e param nesse ponto. Eles deixam de compreender que o acontecimento de Pentecostes foi apenas um dos dons do Espírito. Saiba disso. Além da salvação, do batismo com água, da plenitude do Espírito, a terceira pessoa da Trindade está esperando que você a conheça pessoalmente. O Espírito quer um relacionamento por toda a vida, e é isso que você está prestes a descobrir. Atraído para a comunhão. Se você discasse o número telefônico há 2 anos e travássemos conhecimento por telefone, tendo conversado sem nunca nos encontrarmos pessoalmente, o que você saberia de mim? Você talvez dissesse, conheceria o som de sua voz através do telefone, e isso seria praticamente tudo. Você não me reconheceria se me visse na rua. Chega então o dia em que nos encontramos face a face. De repente, você estende a mão para apertar a minha. Você vê como eu sou, a cor dos meus olhos, cabelos, que tipo de roupas uso. É possível que vamos almoçar juntos e você fica sabendo se gosto de café ou chá. Aprendemos muito sobre os outros quando os encontramos pessoalmente. Fim do problema. Quando me encontrei com o Espírito Santo, foi isso que começou a acontecer. Eu passei a descobrir coisas a respeito de sua personalidade, que me transformaram como cristão. A salvação transformou-me como pessoa, mas o Espírito teve um enorme efeito sobre o meu andar cristão. À medida que comecei a conhecer o Espírito Santo, tornei-me sensível a ele e fiquei sabendo o que o entristece e o que lhe agrada, do que ele gosta ou não gosta, o que o faz zangar-se e o que o faz feliz. Venha entender que a própria Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Ele usou homens de todas as classes sociais, mas cada um deles foi guiado pelo Espírito Santo. Durante muito tempo, esforcei-me para entender a Bíblia. Chegou então o dia em que levantei os meus olhos. Maravilhoso Espírito Santo. Quer dizer-me o sentido disto? E ele falou, ele revelou a palavra para mim. O Senhor usou a reunião de Catherine Kuhlman para preparar-me para o que iria acontecer. Mas a senhorita Kuhlman não sentou uma vez sequer ao meu lado e me explicou sobre o Espírito Santo. Eu aprendi tudo diretamente com ele. Essa é a razão de meu conhecimento ser novo, ser fresco e ser meu. Quando voltei para casa depois da reunião de Pittsburgh, caí de joelho, sincero e transparente, quando disse, precioso Espírito Santo, quero conhecer-te. Jamais esquecerei quão nervoso me achava, mas desde esse dia passei a conhecê-lo como um irmão. Ele é verdadeiramente um membro da família. Quem é ele? Você pergunta, quem é o Espírito Santo? Quero que o conheça.
Ele é a pessoa mais bela, mais preciosa, mais encantadora do mundo. Deus Filho não está na terra. Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu nesse instante. Quem está na terra? Deus Espírito Santo. Deus Pai veio fazer a obra do Filho que foi ressuscitado. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio. E Ele continua fazendo aqui a sua obra. Pense nisso. Quando Deus Filho partiu, Ele não quis levar nem João nem Pedro em sua companhia. Estas foram as suas palavras: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. João, capítulo 13, versículo 33. Mas no momento em que o Espírito Santo for embora, e muitos acreditam que isso vai acontecer em breve, Ele vai levar os remidos do Senhor em sua companhia. É um arrebatamento. Nós seremos arrebatados com Ele para encontrar com o Senhor nos ares. Quem é este Espírito Santo? Eu pensei certa vez que ele fosse como uma fumaça, alguma coisa flutuante que eu jamais poderia conhecer realmente. Mas aprendi que ele só é real como também possui uma personalidade. O que está do lado de dentro? O que faz de mim uma pessoa? É o meu corpo físico? Penso que não. Estou certo que você já foi ao enterro e viu um corpo morto deitado no caixão. Você está olhando para uma pessoa? Não, está vendo um corpo morto. É preciso compreender que o que faz a pessoa não é o corpo. Em lugar disso, a pessoa é o que sai do corpo: emoções, vontade, intelecto, sentimentos. Essas são algumas características que tornam você uma pessoa e que lhe dão uma personalidade. As pessoas que me ouvem pregar não estão vendo Benny Hinn, apenas veem o meu corpo. Eu estou dentro do meu corpo físico. A pessoa do lado de dentro é o que é o importante. O Espírito Santo é uma pessoa. Assim como você, ele pode sentir, compreender e responder. Ele fica magoado. Ele tem capacidades de amar e odiar. Ele fala e tem sua própria vontade. Mas que é ele exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual a sua tarefa? A tarefa do Espírito é reforçar o mandamento do Pai e o desempenho do Filho. Para compreender a obra do Espírito Santo, precisamos entender primeiro a obra do Pai e do Filho. Deus Pai é quem dá ordem. Ele é sempre aquele que diz: age. Desde o princípio, do início, é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é o Deus Filho que realiza as ordens do Pai. Quando Deus Pai diz: haja luz, Deus Filho veio e cumpriu esta ordem. A seguir, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Quero ilustrar deste modo: se eu lhe pedisse, por favor, acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu daria a ordem. Segundo, você apertaria um interruptor. Em outras palavras, você cumpriu uma ordem, mas finalmente quem forneceu a luz? Não sou eu, nem você. É o poder, a eletricidade que produz a luz. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder do Pai e do Filho. É Ele quem processa a ação do Filho. Todavia, Ele é uma pessoa. Ele tem emoções que são expressas de maneira individual na Trindade. Alguém me perguntou: Benny, você não está esquecendo a importância de Cristo por isso? Jamais. Como poderia esquecer quem me amou e morreu por mim? Mas algumas pessoas se concentram tanto no Filho que esquecem do Pai. Aquele que nos amou e enviou o seu Filho. Não posso me esquecer do Pai nem do Filho, mas não posso estar em contato com o Pai e o Filho sem o Espírito Santo. Veja Efésios, capítulo de número 2, versículo 18. Comunhão. Durante um dos primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me fez chorar. Com a mesma simplicidade com que falo com você, eu perguntei a ele: o que devo fazer contigo? Quer me dizer que com que tu se assemelhas? Eu era como uma criança tentando aprender.
e achava que ele iria zangar-se com minhas perguntas sinceras. O encontro de comunhão. Foi esta a resposta do Espírito Santo. Sou aquele que tem comunhão com você. Como um estalar de dedos, esses versículos surgiu em minha mente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Pensei, é isso, o Espírito Santo é aquele que comunga, que está em comunhão comigo. Depois perguntei, como posso estar em comunhão contigo, mas não com o Filho? E ele respondeu, é assim que deve ser. Estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai, para ajudá-lo a orar ao Filho. Toda a minha abordagem sobre a oração mudou imediatamente. Era como se eu estivesse recebido uma chave de ouro que abriu os portões dos céus. A partir desse momento, tinha um amigo pessoal que me auxiliava a falar com o Pai em nome de Jesus. Ele literalmente levou-me a ficar de joelhos e tornou fácil a comunicação com o Pai. Que comunhão! É isso que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar. Na comunhão, não há pedidos ou petições como acontece na oração. Se eu pedisse, quer trazer um pouco de comida, seria um pedido. Mas a comunhão é muito mais pessoal. Como você está hoje? Isso é camaradagem, comunhão. Lembre, não existe pedidos egoístas na comunhão. Apenas amizade, amor e comunicação. Não foi o que aconteceu comigo. Comecei a esperar pelo Espírito Santo antes de orar. Eu dizia, precioso Espírito Santo, quer vir agora ajudar-me a orar? A Bíblia diz também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Quando não sabemos orar, ele vem em nossa ajuda. Este foi o princípio que eu aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com palavras espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13, acompanhado pelo Espírito. Desde o momento em que encontrei o Espírito pela primeira vez, comecei a perceber que ele era um grande professor, aquele que me levaria a toda a verdade. Foi esta a razão de ter perguntado, quer explicar-me o sentido dessas escrituras? Mas eu continuava querendo saber, quem és tu? Por que és tão diferente? Eu dizia, gostaria de saber como és tu, meigo, mas poderoso. Foi isto que vi. O que ele me revelou foi uma pessoa poderosa e alguém parecido com uma criança ao mesmo tempo. Quando você magoa uma criança, ela se afasta. Quando você mostra amor por uma criança, ela fica bem perto de você. E foi assim que comecei a aproximar-me dele. Senti a sua meiguice, todavia ele é forte e poderoso. Como uma criança, porém, ele quer ficar bem perto dos que o amam. Você já viu um menino ou uma menina agarrada à saia da mãe ou nas calças do pai? Onde o pai e a mãe vai, a criança se agarra a ele e o segue. Esse é um sinal certo de que ela é amada e cuidada. O mesmo quando ao Espírito Santo. Ele fica junto dos que o amam. Como foi possível ao grande evangelista Charles Finney pregar o Evangelho, fazendo com que as pessoas morressem sob o poder e confessassem os seus pecados? Qual foi o poder que veio sobre ele? Quando John Wesley ficou em pé sobre um túmulo e abriu a boca para pregar,
A pessoa do Espírito Santo acompanhou o ministério deles. Na cidade de Nova York, Kathryn Kuhlman acabara de pregar numa convenção dos homens de negócios no Evangelho Pleno. Ela foi levada até o elevador, atravessando a cozinha, a fim de evitar a multidão. Os cozinheiros não sabiam que havia uma reunião e nunca tinham ouvido falar da senhorita Kuhlman. Em seus chapéus e aventais brancos, eles nem sequer perceberam que ela passava. Mas, de repente, todos estavam caídos no chão. Por quê? Kathryn não orou por eles, só passou por ali. O que aconteceu? A sair da reunião, parece que o poder de sua presença a acompanhou. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Esse poder tornou-se mais evidente para mim quando comecei a orar sozinho em meu quarto. Dia após dia, hora após hora, eu levantava as mãos e dizia: Precioso Espírito Santo, quer vir agora? Para quem mais poderia voltar-me? Minha família estava contra mim. Meus amigos eram poucos. Só havia ele, só o Espírito Santo. Algumas vezes ele vinha como um vento, como uma brisa fresca em dia de verão. A alegria do Senhor me empolgava até que não pudesse mais conter-me. Enquanto conversávamos, eu dizia: Espírito Santo, eu te amo e anseio pela tua comunhão. E descobri que era um sentimento mútuo. Ele também ansiava pela minha comunhão. O jantar pode esperar. Certa vez, na Inglaterra, eu me hospedara na casa de uma família cristã. Meu quarto era na parte superior da casa. Uma noite eu me achava perdido no espírito, falando com ele na maior empolgação. A dona da casa me chamou: Benny, o jantar está pronto. Mas eu estava radiante de alegria e não queria descer. Ela chamou de novo: O jantar está pronto. Quando me preparava para sair, alguém tomou a minha mão e disse: Mais 5 minutos, só mais 5 minutos. O Espírito ansiava pela minha comunhão. Você indaga: o que eu falava com ele? Eu lhe fazia perguntas. Por exemplo, certo dia perguntei: como pode ser distinto do pai e do filho? Ele instantaneamente mostrou Estevão sendo apedrejado e me disse: Estevão viu o pai e o filho, e eu estava nele. 3 indivíduos distintos. Estevão recebeu o poder do Espírito Santo para suportar o sofrimento. Jesus foi quem esperou pela chegada dele, e o Pai era quem estava sentado no trono. Você poderia ler a respeito de Atos, capítulo 7, 54 e 56? O Espírito Santo mostrou-me ainda mais. Foi ele quem deu a Moisés o poder para libertar os filhos de Israel. Ele foi o poder da vida de Josué. Ele foi a força por trás dos ventos que dividiu o Mar Vermelho. Ele foi o grande poder que derrubou os muros de Jericó. Ele foi a energia que lançou a pedra quando Davi matou Golias. O Espírito Santo. Ele foi a força na vida de Samuel, em Elias e no Senhor Jesus Cristo. Jesus era totalmente homem, todavia a Escritura deixa claro que ele não podia mover-se sem o Espírito Santo. Ele não pregava sem o Espírito Santo, não colocava suas mãos sobre os doentes sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse ele, ao iniciar seu ministério, pois me ungiu para evangelizar. Lucas capítulo 4, versículo 18. O que aconteceu quando Jesus voltou ao Pai? Os discípulos ficaram subitamente em tal comunhão com o Espírito que todo o seu vocabulário mudou. Eles começaram a dizer: o Espírito Santo e nós havíamos testemunhado sua ressurreição. Ele tornou-se parte de cada ato de suas vidas. Estavam em comunhão total, trabalhando juntamente com o Filho. O que deu a vida do apóstolo Paulo poder para suportar as adversidades, e o que havia na vida de Pedro para permitir que até a sua sombra curasse os doentes, era o toque do Espírito. David Wilkerson fala sobre sua visita a uma mulher de Deus chamada Basileia Fink. Ele disse que no momento em que entrou no quarto dela, pôde sentir a presença do Senhor. Por quê?
porque ela amava o Espírito Santo. E aqueles que amam conhecem a sua presença. Você reconhece essa voz? Quando Jesus estava na terra, os seus discípulos tinham um problema. A quem eles procuravam? Eles iam ao filho e perguntavam: o que devemos fazer? E ele dava instruções. Mas quando Cristo voltou ao Pai, eles não ficaram sozinhos. Jesus lhes disse: o Espírito Santo irá guiar vocês, irá consolá-los, irá ensiná-los e fazê-los lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Ele falará sobre mim. Pedro e João passaram a dizer: maravilhoso Espírito Santo. Paulo, de sua comunhão, falou. Depois de Pedro ter sua visão no irado da casa de Simão, o curtidor em Jope, disse-lhe o Espírito: então, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos capítulo 10, versículo 19 e 20. Pedro reconheceu a voz do Espírito, e foi esse o início da pregação do Evangelho aos gentios. Como o eunuco etíope se converteu, então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Atos 8:29. Felipe reconheceu a voz do Espírito Santo. Não foi Deus que falou com ele, nem Deus Filho. Creio que o maior pecado contra o Espírito Santo é entristecê-lo. O que significa negar seu poder e presença? Em nenhum ponto das Escrituras você encontra as palavras: não entristeça Deus Pai, ou não entristeça Deus Filho. Mas em toda a Bíblia lemos: não entristeça o Espírito. Deus disse aos filhos de Israel no deserto: vocês entristecem ao meu Espírito. Ele não disse: vocês me entristecem. Jesus olhou para os fariseus exclamando: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Lucas capítulo 12, versículo 10. A pessoa do Espírito Santo é distinta da divindade. Ele é eterno, ele é sensível. Em vista de Jesus tê-lo dado a você e a mim, ele não vai nos abandonar. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra em seu quarto a não ser se você o convide. Ele não se senta caso você não peça. Ele não fala com você até que você fale com ele. Quanto tempo ele espera até que fale com ele? Poderia levar meses até anos. Ele espera e espera. Meu amigo, você não vai conhecer nunca o seu poder, nem a sua presença, a não ser que vá sentar-se ao lado dele e diga: maravilhoso Espírito Santo, conte-me tudo sobre Jesus. Eu quase não podia segurar o telefone. Depois de terminar o programa radiofônico na Flórida, a mulher que me entrevistou disse: Penny, sou cristã há tanto tempo, mas alguma coisa está faltando em minha vida. O que deseja? Perguntei. Ela respondeu: preciso da realidade de Deus em minha vida. Indaguei se conhecia a Deus Espírito Santo. Conheço a Jesus, respondeu. O Espírito Santo é uma pessoa, disse a ela. Como eu me sentiria se você estivesse ao meu lado e me ignorasse? Quando nos encontráramos, espero que converse comigo. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Nunca pensei nisso, replicou. Quando estiver sozinha esta noite, fale com ele, disse eu. E Jesus? Perguntou-me. Eu lhe disse: fique sentado esperando por ele. É ele que lhe glorifica, Jesus. Não, você não está esquecendo a Jesus. Foi na verdade Cristo que lhe deu o Espírito Santo. Faça apenas o que Jesus disse. No dia seguinte recebi um telefonema da entrevistadora de rádio mais entusiasmada do que você possa imaginar. Sabe o que aconteceu comigo ontem à noite? Ela perguntou, falando tão depressa que eu tive que obrigá-la a diminuir o ritmo da conversa. Penny, o Espírito Santo falou comigo. Suas palavras me causaram um arrepio na pele. Eu quase não podia segurar o telefone. Ela começou a chorar ao contar-me que o Espírito Santo lhe disse
Eu procurei no mundo inteiro e não há ninguém como Jesus. E ela me falou sobre as palavras que ouviram. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Imediatamente me lembrei das palavras, o Espírito e a noiva dizem, vem. Apocalipse 22:17. Esta é uma das lições mais importantes que aprendi. A pessoa que tem consciência da presença do Espírito Santo irá sempre glorificar e engrandecer a Jesus. Quando você conhece realmente o Espírito, você irá glorificar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque o Espírito Santo que habita em você irá glorificar ao Filho de Deus. É automático. Só Jesus é glorificado numa vida cheia do Espírito. Cada ato da sua vida reflete aquilo com que enche a sua vida. Se ela é preenchida de jornais, você falará de notícias. Se você vive de novelas, é disso que vai falar. Mas se estiver cheio do Espírito, e se absolver a sua presença, você buscará Jesus e não glorificará a ninguém exceto a Jesus. Se Deus Pai e Deus Filho demonstram seu amor pelo Espírito Santo, como podemos fazer menos que isso? Deus o amava tanto que castigou aos filhos de Israel pela sua desobediência, mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo. Isaías 63:10. Deus não permitiu que um sacrifício nem mesmo as orações de Moisés obtivessem perdão para o pecado contra o Espírito Santo. O alto custo da mentira. A experiência de Ananias e Safira torna claro o que acontecerá aos que desconsiderarem o Espírito Santo. O casal vendeu uma propriedade e só deu uma pequena parte do que pertencia a Deus. Pedro diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Atos 5:3. Ananias morreu imediatamente. Algumas horas depois, sua mulher entrou e Pedro interrogou-a. Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Pedro replicou, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram seu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Atos, capítulo 5, versículos 7 ao 10. O pecado contra o Espírito Santo é perigoso. Se não entender as obras do Espírito, não fale sobre elas. É melhor ficar calado. Em meus cultos oro para que tudo o que eu faça seja de acordo com sua perfeita vontade. O Espírito Santo foi quem me chamou, e é Ele que controla as minhas reuniões. Em outras palavras, Ele é o chefe do culto. Você precisa pedir-lhe que tome conta de sua vida. Por quê? Porque Ele foi enviado para estar com você e em você para sempre. Você pode conhecê-lo e ter comunhão com Ele. Quanto mais comunhão com Ele, tanto mais poderoso Jesus se torna, e tanto mais belo e amoroso também. Cristo disse, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João, capítulo 15, versículo 26. Se eu quiser então conhecer a Jesus, devo ir ao Espírito Santo. Jesus disse isso e ele sabia do que falava. No Antigo Testamento, Moisés pôde ir ao Pai. No Novo Testamento, os discípulos podiam falar com o Filho. Mas quando você e eu temos uma necessidade, a quem devemos procurar? Ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa e está esperando por você agora, a fim de que o acolha em sua vida. Ao buscar sua presença, você vai descobrir os segredos dos grandes homens e mulheres de Deus. Davi diz, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmos 51:11. Ele sabia muito bem o que tinha acontecido quando o Espírito abandonou a Saul. Paulo nos disse para andar no Espírito, viver no Espírito, orar no Espírito. Pedro e Filipe falaram dele, assim como Cristo. É hora de começar. Você pergunta, como devo começar? É na verdade muito simples. Você pode começar dizendo, Espírito Santo, ajude-me a orar agora. Isso é exatamente o que Ele quer que você faça. A Bíblia diz que Ele ora por você com gemidos inexprimíveis.
Depois de ter começado, você sentirá o seu fardo sendo levantado. Você vai ter um companheiro de oração que o levará diretamente ao trono de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Ele quer ser seu amigo mais íntimo e está esperando para levá-lo para mais perto de Jesus. Cristo disse: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João capítulo 17, versículo 7. Ele afirmou então que o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João capítulo 16, versículos 13 ao 14. E não apenas isso, ele irá prepará-lo para a vinda do Senhor, a fim de que esteja pronto quando vier o arrebatamento. O Espírito Santo está esperando. Ele quer que você comece um novo relacionamento de pessoa para pessoa.